Eu não gosto muito de ficar floreando o caminho do concurseiro. Falar, tudo é Alice no País das Maravilhas. Nossa, não é isso. Eu não é isso, iludir sabe? o cara, né? É uma maravilha. É que tem o que ilude, mas pra que ter o que ilude, tem que ter o iludido da outra ponta, né? Eles se encontram em algum momento. São as pessoas que acordam no dia. No dia se encontram. Vai ter o cara que vai fazer a promessa que ele vai passar. Tem gente que fala que o cara vai sair de 30% de acerto para 90% de acerto em alguns meses. Não existe Imagina isso. na sua jornada. O tempo é diferente, as mentes são diferentes, o material de estudo é diferente. Você não consegue comprovar isso. Você dá um chute, acerta com alguém e usa essa sorte sua com alguém. Isso não tem como você comprovar isso. E não é um caminho de flores. Não é. Também não é impossível, também não é algo que não seja. Para ser aprovado, eu era aluno 6. Eu tinha que ler muito para entender, entendeu? Total. Então, assim, é possível, é palatável, está ao alcance de todos. E é o que você falou, o estudo é diferente. Não é igual na escola. Eu acho que muita gente... mas eu era tão ruim na escola, os professores explicavam. Gente, não tem nada a ver com escola. O ensino é outro. Aqui no curso, certamente, a gente tem esse tipo de aluno. Tem gente que não sai da faculdade e não sabe estudar. Não sabe. Da escola não é nem que sai da faculdade, ele nunca soube estudar. Nunca soube. Às vezes ele fez uma faculdade ali... estudava pra prova. Nas coxas, Estudava pra prova. E na prova você consegue acertar, porque o conteúdo não é tão grande. Sim, você estuda no dia, na véspera. Tinha um amigo meu, ele até é de Cássia, né? Um amigão meu, chama Túlio. E o Túlio fazia um negócio que eu achava fantástico. Ele falou, eu sempre fiz isso, sempre funcionou. E que não quer dizer nada, né? Mas ele fazia o seguinte, toda vez na véspera de prova, ele não dormia. Ele ficava a noite inteira acordado estudando, ele não estudava nada, não pegava um caderno. E gente finíssima, inclusive, formou. E ele ficava a noite inteira estudando ali de madrugada, no outro dia lá fazia a prova. Ele falou, funcionou muito pra mim na época de escola. Aí um dia eu falei pra ele, cara, você sabe que isso aí não faz sentido nenhum, porque a sua memorização acontece durante o sono. Se você ficou a noite inteira, ele sobrecarrega a memória de curto prazo. Que a nossa memória... a memória de curto prazo, ela, na hora que você dorme, ela faz a transposição, é como se ela liberasse espaço pra você aprender mais. Se ele ficou a noite inteira, ele já não teve essa liberação. E aí ele continuava, mas aquele conteúdo fica na memória de curto prazo. Fazia a prova, eu garanto. 24 horas na outra edição, não lembrava de mais nada. Ele fez a prova, ok, tava ali na memória de curto prazo. É aquele até o aluno que o professor Pierre fala, né? O aluno chega duro, assim. Se chamar ele, balançar, ele fala, nossa, acabei de esquecer. Tá pendurado. Tá pendurado o conhecimento. Se alguém fizer uma pergunta pra ele, você quer caneta azul ou vermelha? Ele fala, não faz pergunta. Não faz pergunta, não posso. Tá pendurado. É igual quando a gente quer decorar número, né? Que você fica falando número, aí se alguém vai e fala o número, não fala nada. E isso me dá... Tem um exemplo, um colega, nessa época de estudo, e assim, o que eu tenho uma experiência própria, diferentemente do Túlio, eu acho que para você estudar, você precisa estar concentrado, você tem que ter tido uma boa noite de sono. Se você está doente, você não rende a mesma coisa. Fica sem dormir e vai dirigir um carro. Você não consegue. E como que você vai assimilar conhecimento da mesma forma? Não dá. Então, eu acho que algumas coisas na vida do concurseiro são incompatíveis com o estudo. Então, por exemplo, se eu estudava, se todo dia às 8 horas da manhã eu estava sentado estudando, consequentemente eu tinha que ter uma boa noite de sono. Total. Então eu tinha colegas, e às vezes eles viveram mais do que eu, e só para questão de concurso. O cara, na quinta-feira, ele começava, não era o sextou, era o quintou. Aí na sexta-feira, ele estava no mesmo lugar que eu, mas passava 15 minutos que nós estávamos cada um na sua baia estudando, ele estava dormindo. Acabado. Ele estava dormindo em cima do livro. Se ele não aprende por osmose, o que eu acho que ainda não tem nenhuma comprovação... Não existe. Tá errado. Tá errado. E ele tá colocando em risco. É uma escolha. Exatamente. É aquela história do... Você não consegue ter tudo ao mesmo tempo. Você faz as coisas. E eu tenho certeza que quando ele tava na balada, ele lembrava, nossa, mas eu tenho que estudar. Isso, certo, gerava um sentimento de culpa nele. É uma culpa. Veja como ele faz como ele faz as duas coisas mal feitas. E eu falava disso, eu chamo o concurseiro meia fase. Não sei se você sabe, quando você tem energia, que em Franca isso acontece direto. Aí cai as duas fases, mas tem um que cai uma fase só, e aí, tipo, a lâmpada, ela acende. Ela acende. Mas só que se tiver a televisão não, a geladeira, ele não é pouquinha energia que tá passando. Então, é a meia fase. Ele não tá nem estudando e nem curtindo, porque ele também tá reclamando que, putz, eu devia estar estudando. É uma lógica que eu sempre apliquei, e por que, assim, deu certo, existem...
pessoas que têm outras formas de caminhada e às vezes dá certo para elas. A minha experiência, ela foi dessa forma, assim, sabe? Na época eu já namorava, então às quintas-feiras eu ia falar oi pra namorada, que é a esposa. Aí na sexta-feira a gente comia uma pizza, algo mais leve, porque no sábado eu tinha que... Então o dia que eu poderia ter algo mais, uma vida social um pouco mais intensa, era no sábado. Porque no domingo, normalmente eu não estudava. Porque eu acho que você tem que ter um dia e meio para você, para suas coisas. O ócio, às vezes, é muito bom. No domingo, você não fazer nada, você recarrega, você dorme, você descansa. Aí tem uma questão, que é o seguinte. Depende da sua condição. E eu falo isso por experiência do seguinte. No seu caso, você estava ali num projeto full time, né? Sim. Até a carreira exige, né? Enfim. Para muitos, o cara... concilia com o trabalho. Sim. Então ele já tem uma redução da quantidade de horas disponíveis para estudar durante a semana. Então, no meu caso, por exemplo, eu nunca folguei num domingo. Eu sempre estudei. Mas eu estudava um período. Eu sempre dividi o meu sábado, domingo, né? Em 3 blocos. Manhã, tarde e noite. Aliás, não fui eu, né? É a história. Manhã, tarde e noite. Todo mundo sabe disso. E aí, o que eu fazia? Um desses períodos, eu sempre tirava para estudar. Então, teve uma época que eu trabalhava numa empresa, né? Que era um comércio. E eu trabalhava de manhã no sábado. Então, às vezes eu tinha folga, mas eu trabalhava de manhã. Aí, à tarde, eu estudava. À noite, eu nunca estudei nem um sábado à noite, nem um domingo à noite. Normalmente, esses dias eu tinha. Mas eu sempre deixava um período para estudar no sábado, para complementar a quantidade de horas. Durante a semana à noite. E durante a semana eu só tinha à noite. Então, vai muito da realidade da pessoa, mas não é incomum isso que você está me falando. Eu já vi várias pessoas que foram aprovadas. Mas, e os dois modelos chegam ao mesmo lugar. Ao mesmo lugar. Eu trabalhei com um juiz, e esse juiz que eu trabalhei, ele nos traz 2 exemplos. Ele foi aprovado com 50 anos como juiz. 50 anos. E durante 15 anos, mais ou menos, ele foi escrevente. Com carga horária de 6, 8 horas por dia. Precisamos trazer ele aqui. Trabalhei com ele no litoral. Eu não sei, faz muito tempo que eu perdi o contato com ele. Legal. Então, ele tinha uma carga horária de 6, 8 horas, casado com filhos. Então, dentro desse contexto todo, ele conseguia conciliar os estudos e ele foi aprovado com mais de 50 anos. Ou seja, então, você chega alcança o seu objetivo com outro caminho e também está tudo bem. Para ele tá tudo bem. Não, mas não é incomum isso que você falou, não. Eu só te falei porque tem esse contraponto, porque às vezes a pessoa tem poucas horas. Mas não é incomum pessoas que estudam 6 por 1, né? Estudam 6 e tiram um dia de folga. Já vi gente que tira 2 dias de folga, mas eu falo que isso é um privilégio de quem tem mais horas disponíveis. Eu penso que pro cara que tem ali 2, 3 horas só por dia, se ele fizer isso, ele tá comprometendo... ele vai ter que pegar o sábado e domingo. Ele tem que ter o sábado e domingo. Quando eu tava só estudando, não tava trabalhando, se eu batesse a minha meta, aí eu tirava um dia. Se não... E qual era a sua meta? A minha meta sempre foi 23, 24 horas. Por semana. Por semana. A gente aqui, a gente sempre orienta o aluno a marcar o período de estudo semanal. Porque existem estudos científicos sobre isso. A semana é um bloco que ele é mais estável do que um dia, né? Um dia acontece alguma coisa, você não estuda. Enfim, você acordou com dor de cabeça. Acordou com dor de cabeça, sei lá. E precisou levar alguém no hospital. Vida adulta, né? Coisa que acontece. E aí, porque eu só estudava, mas eu tinha filho. 2 filhos. Não, né? Eu tenho, gente. Tem. Um tá meio estrupiado, mas eu tenho. Então, tinha o trabalho de casa, tudo acabava ficando comigo, toda a parte... Tem o marido. Tem o marido. Aí, como ele tava trabalhando, então você faz tudo. Então, era banco, era comigo, porque ainda não tava, assim, tão digital, né? Tinha que ir no banco. Tinha que ir ainda. Nossa, mas é antigo, hein? Faz muito tempo. Não é tão antigo, mas eu não tinha esses negócios, não. Depois da pandemia que eu comecei a ter. Eu acho que eu sempre tive meio medo de ter, né? Você tinha uma pastinha azul com boletos. Exato. Não era rosa a minha. Era rosa. Tudo é rosa. Tudo é rosa mesmo. Tudo é rosa. Então a pastinha era rosa. Quantas árvores deve ter ali, hein? Então, ambientalmente. Tinha. Gente, como a vida... Não, aqui a gente derruba a árvore. Vamos falar a realidade. Até tá as apostilas aqui, ó. Eu também sou desse.